né, voltando à questão que eu estava falando, a otimização é importante, a otimização técnica é importante, a velocidade do site é importante sim, mas não tão importante quanto o conteúdo, né? Pode ver que o R7 aqui, ó, ele comparando com o site do CM7, ele é bem menos otimizado para o MOBA, né? Está com um carregamento todo lento, demora para renderizar, só que ainda é o maior, um dos maiores do Brasil. Ó, no desktop também ele está inferior ao CM7, mas ainda assim ele ranqueia melhor. Por quê? Uh, o R7 ele está com uma homepage com menos notícias, porém de uma forma mais atualizada. A homepage dele é atualizada constantemente, não tem notícias antigas aparecendo na home. O conteúdo, quando tu entra para ler, é um conteúdo que tem uma métrica grande, né? Tem bastante texto, tem bastante link build, tem bastante material de mídia. Então, tudo isso vai influenciar para ele ficar em primeiro, mesmo ele ficando tecnicamente abaixo de outros sites. Então, o conteúdo é o carro-chefe. Então, isso que tem que ter em mente. E o conteúdo não é o programador, não é o desenvolvedor, não é a agência que tem que editar. É quem escreve para o site. Então, tem que dominar o SEO, tem que dominar as técnicas de escritas para o website. Né? Não adianta um cara que escreveu a vida toda para um jornal impresso tentar escrever para um website e achar que vai ter o mesmo resultado, porque é totalmente diferente. Mídia offline e mídia online. E também, não só isso, dentro do mundo online, é diferente você escrever para redes sociais, para um público que vem de redes sociais, e para um público que vem direto do Google. Quem vem direto do Google já está procurando a notícia e quer ler. Quem está nas redes sociais vem porque a notícia apareceu na timeline deles, eles ficaram curiosos e foram ver o conteúdo. Não necessariamente eles vão ler todo o texto, mas geralmente eles vão ver as mídias. Imagens, fotos, áudios. Então tem isso também que tem que ficar em mente. Tipo, eu estou escrevendo um texto, se eu quero que ele fique bem ranqueado no Google, eu vou fazer um texto grande, com no mínimo 500 palavras, vou fazer link build, vou colocar um bom título, eu vou colocar o primeiro parágrafo de acordo com a palavra-chave que eu estou querendo que venha tráfego do Google, mas também eu tenho que pensar, e as pessoas que estão vindo das redes sociais? Né? Elas geralmente não gostam de ler um texto gigante, mas elas gostam de ver imagens, elas gostam de ver vídeos. Então tem que adicionar esse material para agregar valor para dois tipos de públicos distintos. Então é isso que tem que ter em mente hoje em dia. Não basta tu ter um site no melhor servidor, com a melhor tecnologia, se o teu conteúdo não vai agradar esses tipos de públicos. Então você tem que escrever, montar o teu conteúdo baseado no teu público-alvo. Meu público é um público que só quer notícia de violência e ver fotos de tragédia, tá? Tudo bem. Teu público das redes sociais vai entrar lá, vai ver as fotos e vai sair. Não vai reter o público no site. E se você só coloca vídeos e só coloca imagens e mídia sem ter muito texto, não vai trazer público dos mecanismos de pesquisa. Né? Não vai vir do Bing, não vai vir do Google, não vai vir do Yahoo. Então, tu tem que medir tudo isso e trabalhar em cima disso, sempre pensando nisso. Não adianta mais só escrever, tem que escrever pensando em humanos e pensando em máquinas. Sendo que as máquinas estão tentando entregar o melhor para os humanos. Então, o Google está procurando o melhor conteúdo para o usuário dele. Agora, ferramentas para pesquisar palavras-chave. Eu uso o Google Search Console. Tem umas outras ferramentas que geralmente para até nesse site de notícias ele tem lá seus conteúdos de sem validade, né, que são conteúdos fora de notícias, de entretenimento, de sei lá, eventos que não vão ter um prazo de validade. Eles precisam pesquisar também palavras-chave para isso. Não basta tu ter só conteúdo de noticiário. Uma ferramenta é o Uber Suggest, que é uma ferramenta do Neil Patton, que é um cara que manja muito de SEO, né? E ele tem um blog aqui que tem a versão em português, e ele tem essa ferramenta aqui, ó, Uber Suggest, que ele pesquisa palavras-chave.
Então, no caso, vamos trabalhar aqui, avião caiu, né? Avião cai em Manaus. Vou trabalhar com essa palavra-chave. Ó, avião, vou fazer sem acento, lembrando que tem a diferença, o Google diferencia acento e sem acento. Avião cai em Manaus. Essa ferramenta, ele pode ser usado para analisar a palavra-chave, que nem no caso eu estou fazendo aqui. Ele vai mostrar os principais sites, né, que vão ranquear para essa palavra-chave. Ele vai mostrar dicas de palavras-chave relacionadas a essa. Aqui, às vezes, ele dá uma bugadinha, porque ele está sempre atualizando, tem que limpar meu cache. Ele vai mostrar as dicas de palavras-chave relacionadas, ele vai mostrar o tráfego de pesquisa, por exemplo, ele vai mostrar aqui quantas pessoas por mês estão pesquisando essa palavra-chave no Google. Tem outras ferramentas para usar para isso também, tem o Moz, tem o SEMrush, SimilarWeb, tem várias ferramentas pagas e gratuitas. Eu prefiro o Ubersuggest pela interface, eu achei ele com uma interface bem legal, bem limpa, é o jeito que eu gosto, tá bem focada no que eu preciso, não tem muitas ferramentas só para fazer volume. Então aqui ele tem a questão de palavra-chave, ele vai carregar aqui o ranking e tal. Tu pode pesquisar também o site, o domínio, né, o portal cm7.com, ele vai mostrar palavras-chave relacionadas, vai mostrar os concorrentes, o tráfego, ele vai mostrar ideias de conteúdo para criar. Então, são coisas úteis para quem trabalha com conteúdo para a internet. Para portal de notícia, ele é bom para você otimizar o teu texto, comparar com os principais concorrentes, que nem no caso desse daqui, né? Para você chegar a competir com um G1, tu vai ter que escrever no mínimo mais do que ele escreveu, porque o G1 já tem mais autoridade de domínio, ele já tem um trabalho de link build muito maior do que o teu, provavelmente. Então é uma coisa que, para você chegar a um patamar dele, tu vai ter que ter um texto muito mais relevante do que ele. Você vai ter que escrever um texto com maior conteúdo, com mais mídia, e fazer um bom trabalho de link building, né, para chegar a concorrer com ele no ranking no Google. Vou mostrar outra ferramenta aqui no caso. Eu uso muito o Google Suggest, né, o Trends do Google aqui para monitorar a palavra-chave, né. O Google Trends, para quem não conhece, é uma ferramenta que ele mostra as pesquisas, né, as tendências de pesquisa aqui, ó, de forma diária ou em tempo real também. Tu pode acompanhar ali de hora em hora o que está acontecendo de melhor no Google, o que as pessoas estão pesquisando mais no Google para escrever. Pode ver que hoje aqui, ó, estão pesquisando sobre o Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo, hoje, né? Obviamente que hoje vai ter mais pesquisas sobre futebol, porque hoje é quarta-feira, então vai ter muita coisa sobre futebol. Tem as pesquisas aqui sobre Sônia Abrão, Suzano Vieira. Então, é uma ferramenta para você descobrir o que o público está querendo. Pode ver que, se você tem um site de notícias e escreve sobre esporte, você pode escrever sobre o Paris Saint-Germain, Real Madrid, porque nas últimas 24 horas a pesquisa aumentou muito, muito, muito. Pode ver que o principal está sendo o Globo Esporte, porque ele escreve sobre isso. Tu pode selecionar uma categoria aqui, de nicho. Vamos colocar aqui notícias principais, que vai vir as notícias. Também relacionada a futebol. Hoje está totalmente relacionado a futebol. Aqui sobre saúde, acidente. Então, o Google Trends é uma ferramenta para editores, para criadores de conteúdo. É uma ferramenta válida para você que está buscando sobre o que escrever. Né? Tu tem que escrever o que o público quer. Se tu quer tráfego, tu tem que escrever sobre o que o público quer. Não adianta tu postar uma notícia regional que vai dar um tráfego só na tua cidade e achar que vai ter muito tráfego por isso. Sendo que na tua própria cidade também tem mais 10 portais escrevendo sobre o mesmo assunto. Então, tu quer tráfego orgânico, tu tem que saber o que as pessoas estão pesquisando no Google. Né? E tem também o Bing, tem outras ferramentas para isso.